abraço pelo seguinte, para depois não molhar ninguém. O tema de hoje sobre a educação para a vida é o seguinte: nós vamos falar sobre solidariedade. É uma coisa que ultimamente está se pautando mesmo por um processo de individualidade, da sociedade que estamos vivendo, e cada um está se preocupando consigo mesmo e esquecendo da questão do próximo. Esse é o nosso tema, sobre solidariedade. Tem uma aluna que vai falar sobre solidariedade, a outra vai falar de um tema que está sendo muito abordado atualmente, que é a doença, esclerose lateral amitrofia, em que nós temos uma sociedade brasileira em que estão fazendo pesquisa e ao mesmo tempo cuidando dessas pessoas. Já estamos no Brasil com 6.000 casos. Em Diamantina tem 3 casos, uma pessoa morreu tem 2 meses atrás e tem 2 que já está em estado praticamente quase vegetativo. Então a minha intenção é essa, chamar a atenção do público, chamar a atenção das pessoas para essa doença que está aí. E ao mesmo tempo um processo de solidariedade. Todo esse trabalho que nós vamos fazer com o balde de gelo para que as pessoas conscientizem, mas ao mesmo tempo isso não é uma brincadeira, mas chamar a atenção para que faça isso, mas também faça uma doação para a Associação Brasileira. Ok? Um sorriso nos lábios, um olhar esperançoso, um gesto repleto de gratidão, um coração feliz diante de um ato que concretiza o mais nobre sentimento que se conhece por um nome: solidariedade. Ato de olhar o mundo com cuidado, sabendo quão importante é que ele esteja saudável. Ato de ter empatia pelo outro. Ato inerente àqueles que amam verdadeiramente, não só em palavras, mas em síntese, o completo. Então nós vivemos num mundo muito competitivo, em que as pessoas, elas sempre tentam ser melhores que as outras, elas sempre se competem pelo poder, pelos status, e elas não medem as suas ações para isso. Elas fazem isso com violência, com genocídios e com atitudes muitas vezes irracionais. E o ser humano, ele não precisa alimentar esse sentimento. Por que ele não abole a competição e ratifica a cooperação? Que prêmio, que ele é tão importante, que ele não pode ser compartilhado, que ele tem que ser alegria só de alguns. Então a gente teria um mundo muito melhor se ele fosse mais solidário. E não é tão difícil como algumas pessoas pensam. É você respeitar as diferenças, é você discriminar o preconceito, é você se doar sem querer barganhar das vantagens. Então, gente, vamos riscar dos nossos princípios a acepção e confirmar a cooperação. Isso! Gente, agora eu vou falar um pouco mais sobre a doença, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que danifica as células nervosas do cérebro e da medula, inclusive os nervos motores. Com isso, a capacidade do cérebro iniciar em controlar movimentos voluntários, inclusive os ligados à fala e deglutição, diminui progressivamente. Os estágios avançados do paciente pode ter paralisia completa. As pessoas com doença vivem em média 3 anos e meio a partir dos primeiros sintomas, mas as causas mais raras de pessoas que conquistam uma longevidade maior. A causa nem se conhece e nem o tratamento dessa doença. E a causa específica que há possibilidade de ser está envolvido como componente genético, idade e outras substâncias do meio ambiente, como a dieta rica em glutamato. E a causa também é possível prevenir com o desenvolvimento da doença. As pesquisas. Os últimos experimentos realizados nos camundongos, alguns deles com quadro clínico semelhante ao da ela nos humanos, têm permitido entender melhor o porquê da lesão da célula nervosa. Parece que a falta de uma proteína denominada parvalbumina é a chave essencial para esse processo da morte celular. Não existe algum tipo de diagnóstico precoce que oriente os médicos quando do início da doença. E esse é um dos motivos que a doença não é diagnosticada em fase inicial.
mas ideal para combater a doença é iniciar o tratamento antes do primeiro neurônio morto. O tempo, em média, para se fazer o diagnóstico correto da doença é de atualmente 10 a 11 meses. Os sintomas. O primeiro sintoma é a fraqueza muscular, e essa fraqueza é progressiva, seguida da deteriorização dos músculos. Dentro do corpo, as células nervosas envelhecem e os nervos envolvidos morrem. Com essa fraqueza, também tem outros sintomas que acompanham, como fasciculação, tumor no músculo, reflexos exaustos, atrofia, espasticidade e diminuição da sensibilidade, e o mais frequente que é a cãibra. Começa pelos membros superiores, eventualmente pelos membros inferiores. A forma mais agressiva da doença é quando ocorre a paralisia bular progressiva, que ataca a língua e o glote. Deixa de mastigar e falar e diminui o peso. E o que fica mais coisa nessa doença é porque a pessoa ainda está consciente. Então, você está consciente, não conseguir falar, nem comer, nem mexer qualquer um órgão, isso é o que mais afeta. E os fatores de risco é pertencer ao sexo masculino, desempenhar atividade física intensa, ter sofrido algum tipo de trauma mecânico e ter sido vítima de choque elétrico. Gente, então é com base nesse princípio de solidariedade que os meninos vão tomar o banho, e mais do que o banho, em nome desse princípio de solidariedade, é a doação do professor Marco Aurélio à Associação Brasileira de ELA. Essa doação está sendo em nome do Colégio Tiradentes a essa associação, tá ok? E com isso, esse banho que nós vamos tomar, estamos desafiando as escolas, tá, as instituições educacionais de Diamantina.